Comporitronics na área. Recebemos hoje mais uma TV para fazer um orçamento. É uma TV LG. O modelo é esse aqui, modelo 43LH5700. Qual que é o defeito que ela estava apresentando, está apresentando? A gente fez o teste já com ela fechada antes de abrir e ela fica em standby. Ela até responde ao nosso comando de ligar, né? Pisca ali o LED de standby. Porém, ela não apresenta imagem, os LEDs não acendem, né? Nós até aproximamos uma lanterna na tela para ver se enxergava, né, alguma imagem, podendo ser, por exemplo, um defeito do barramento de LEDs, mas sem resultado, né? Não apresenta imagem. Nós vamos mostrar agora o defeito acontecendo. A TV já está ligada na energia elétrica. Nós temos aqui, ó, o LED standby já está aceso, como vocês podem perceber. Nós vamos então apertar, né, o botão Power e vocês poderão constatar junto com a gente. Apertei o botão, ó, ela responde ao nosso comando, começou a piscar o standby, né, indicando que está entrando no momento de inicialização, mas ela fica por aqui. Ó, nós não temos a iluminação dos LEDs, já seria possível ver, né, se os LEDs estivessem ligados, a gente veria aqui a iluminação. E como já foi constatado anteriormente, né, nós também não temos imagem na tela. Então, né, nós já conseguimos constatar apenas com esses testes que, a princípio, né, os circuitos de standby estão ok, funcionando corretamente. Até por isso nós temos o comando Power On sendo aceito. Porém, no momento que ela vai inicializar, né, algum defeito, algum problema está aparecendo no circuito. Então nós vamos analisar juntos. Bom, pessoal, nesse caso, né, e como também em qualquer outro caso, né, o primeiro passo que nós fazemos é uma análise visual. Muitas vezes na análise visual nós já identificamos, né, algum possível defeito e isso já nos leva aí ao circuito danificado. Fazer uma análise visual na placa principal, nós identificamos esse setor aqui, ó, desse circuito integrado. Vou tentar focar para vocês o IC2301. Se vocês perceberem esse indutor ali à esquerda daqueles dois capacitores, nós já temos ali um chamuscado, né, um sinal de que houve uma alta temperatura ali naquele setor na placa. Então já temos um indício forte de que esse circuito aqui, né, esse conversor DC-DC, possivelmente tem algum problema. E nós vamos agora então partir para fazer a análise nesse circuito. Bom, pessoal, como a gente já tinha visto, né, o circuito lá tem aquelas marcas de queimado. E fazendo alguns testes aqui, ó, a gente já identificou que nesses capacitores, onde é a linha de entrada desse circuito integrado, que vai no pino 1 dele, né, desse conversor DC-DC, nós temos, ó, um lado, né, logicamente vai ser o próprio GND, né, o Terra, tanto que está apitando aí no multímetro, né, ó, dando um valor praticamente zero. E agora do outro lado dele, ó, também apitando, mas dando um valor um pouco mais elevado. Então, repetindo, né, de um lado do capacitor, ó, nós temos aí, né, a ligação direta com o GND, visto que é o lado do terra mesmo, né, do capacitor. E desse lado que deveria ser a linha positiva, temos aí uma resistência, né, uma impedância muito baixa, indicando que nós temos um curto aqui nessa malha. Mas por que a TV ainda está tentando ligar, né? Por que ela aceita o nosso comando de start? Porque esse indutor, né, devido a esse curto, ele abriu, né? Então nós podemos botar de um lado e do outro dele o multímetro que não apita, não faz nada. Então por ele ter aberto, né, ele isolou o curto e esse curto não está aparecendo aqui para a fonte. Então a TV consegue até dar a partida de inicialização, mas logicamente devido a esse setor aqui que não está funcionando, ela não consegue, né, seguir na sequência de start. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o esquema elétrico, verificar esse setor e lá no esquema elétrico nós vamos explicar, né, o que nós vamos fazer para identificar o defeito nesse circuito. Bom, pessoal, nós já estamos com o esquema elétrico da TV aberto, né, e a gente está aqui no circuito onde nós identificamos o defeito, né. Nós temos aqui a nossa bobina L2306, né, que vai ligado lá no pino 1 do circuito integrado, o conversor DC-DC. O que a gente já consegue destacar aqui de imediato nesse circuito, né? Que ele é uma alimentação, produz uma alimentação de 1.1, que é a alimentação do V-Core, ou seja, alimenta o microprocessador aqui da placa, então é realmente fundamental para o funcionamento. Podemos destacar também, né? O fabricante colocou aqui para a gente, né, uma tensão de referência de 0.6 volts, que é a tensãozinha que vem aqui no pino feedback
do circuito integrado. Podemos destacar também, né, o pino de bootstrap, fundamental para o funcionamento aí do circuito integrado. Temos o enable, né, que é a habilitação. Então não importa se você tenha todo o restante para funcionar, mas não tiver habilitação, ele não vai funcionar. Os pinos 8 e 9, né, são de fato os pinos de chaveamento, né, que vão chavear aí o nosso indutor de saída, o L2310. E aí, com base no chaveamento, nós vamos ter a nossa tensão de saída de 1.1, né? E voltando então aqui ao pino 1, né, que é o pino de entrada desse circuito integrado, nós percebemos lá pela análise da placa que o nosso L23, deixa eu só apagar aqui essa marcação, né? O L2306 ele está aberto, esse indutor está aberto. E nós percebemos também que nessa malha aqui, né, no pino 1 do circuito integrado, nós temos aí uma baixa impedância, né, uma fuga, praticamente um curto nessa linha. Quem que pode ser os causadores desse defeito, né? Já percebemos que pode ser um desses três capacitores, né? Pode estar um dos três, pode estar com essa fuga, esse curto elevado, ou o próprio circuito integrado, né? O nosso IC2301, que é o MP8765. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Deixa eu só apagar aqui. Nós vamos pegar a nossa fonte de bancada, vamos levar a placa lá para nossa bancada de trabalho, né? Vamos pegar a nossa fonte, né? Vou desenhar aqui uma fonte, né? Que é o visor dela. Então, a fonte tem um pino negativo, né? E nós temos também o pino positivo. Nós vamos pegar a fonte, vamos pegar a ponta positiva e colocar aqui. E a ponta negativa, vamos ligar aqui ao GND, né, da nossa placa. E o que nós vamos fazer? Vamos deixar primeiro a fonte em 0, né? 0 volts. Depois nós vamos subindo essa tensão aos poucos. Por quê, pessoal? Porque visto que nós temos uma fuga aqui nessa região, né, praticamente um curto, quando nós injetamos uma tensão junto com uma corrente, logicamente devido à fuga, né, esse curto, vamos ter um consumo de corrente, a gente gera uma tensão e uma corrente. Isso significa que nós vamos ter o quê? Uma dissipação de potência. Então, um componente que estiver danificado, né, que estiver com essa fuga, esse curto, ele vai esquentar. E aí, com o auxílio da nossa câmera térmica, que vai ficar apontada, né, para esse circuito, nós vamos conseguir identificar o componente danificado, tá bom? Mas antes de fazer esse teste, pessoal, só um detalhe que é muito importante. Aqui na saída, ó, nós vamos fazer o quê? Antes de injetar a tensão, nós vamos remover a nossa bobina, o indutor de saída, a L2310. Mas por que nós vamos fazer isso, pessoal? Bem, eu vou abrir aqui com vocês agora o datasheet do componente, né? O MP8765. Tá aqui, ó. E aqui, logo de cara, a gente percebe já alguns detalhes, né? Antes de mostrar para vocês o porquê que nós vamos remover a bobina. É um circuito integrado que trabalha com a tensão de entrada de 5 até 24 volts. Tem uma corrente máxima de saída de 6 amperes, né? Ele tem MOSFETs internos com baixa RDS-on. Então isso significa que nós vamos ter uma menor dissipação de potência, de calor, consequentemente uma melhor eficiência no circuito. Uma tensão de referência, aquela tensãozinha de 0,6 com uma tolerância só de 1%. Então, de fato, vamos ter uma tensão de saída bem estável, né? Esse circuito integrado também tem o soft start, ou seja, a inicialização suave. Trabalha aí com uma frequência de 500 kHz. Possui proteções, né? Como qualquer outro circuito integrado, OCP, proteção sobre corrente, proteção de temperatura, OVP, né? Proteção de sobretensão. E ele tem uma saída onde nós podemos trabalhar de 0,6, que é a sua tensão de feedback, até 5,5. Tá bom, pessoal? Alguns detalhes do circuito integrado. Lógico, pessoal, que eu não vou aqui me ater a todos os detalhes aí do circuito integrado, né? Função de cada pino, porque nós vamos, esse ano, estar lançando um curso, né? Um curso aí da Companytronics, Eletrônica Aplicada ao Reparo. E aí sim, né? Nesse curso nós vamos ter análise de datasheet, análise de esquema elétrico, vamos entender o funcionamento dos componentes eletrônicos. E aí, dentro desse curso, você vai com certeza entender o funcionamento, né, de circuitos integrados como esse, entre outros, e vai poder fazer uma análise assim como nós fazemos aqui também. Tá bom, pessoal? Vamos agora voltar lá para o pino
que eu quero mostrar para vocês, né? É o pino 10. Vamos botar o pino 10 aqui. Aliás, página 10, né, do circuito integrado. E por que nós vamos remover então aquele indutor de saída, pessoal? Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos aquele VIN, que é onde é a entrada do nosso circuito integrado, ela chega aqui. E aqui, ó, no pino SW é o pino de chaveamento. E o que vai acontecer? Nós vamos ter então aqui o nosso indutor, capacitor de saída, nos capacitores, que vão ligados lá, alimentando o nosso microprocessador. Vou botar CPU aqui. Então, o que pode acontecer? Se esse circuito integrado, por algum motivo, vou até mudar a cor para facilitar, pessoal, tiver aqui um curto interno, né, nesse MOSFET, ou uma fuga, ou seja, ele adquiriu uma resistência, né, entre drain e source, quando nós injetarmos a tensão, vamos supor que você coloque aqui 10 volts, porque a linha trabalha com 13, então 10 volts ainda está dentro ali do limite, né? Então vamos supor que você injetou 10. Se por algum motivo tiver um curto ou uma fuga nessa linha, esses 10 volts vão passar para cá, né, 10 volts, e vão direto para onde? Vão lá para o nosso microprocessador. Então você vai estar injetando uma tensão altíssima num componente que trabalha com 1.1 volt. E aí você vai danificar. Então qual que é a recomendação? Remove, né, a bobina de saída, porque aí você pode injetar a tensão aqui, né, no pino de VIN tranquilamente, encontrar o defeito, e você sabe que não vai ter afetado aí o seu microprocessador. Tá certo, pessoal? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos remover a bobina de saída, injetar a tensão e identificar aí quem é que está com defeito. Vamos lá? Bom, pessoal, como nós já mostramos lá no esquema, nós já removemos aqui o indutor, né? Para não ter risco, né? Como a gente já explicou, de vir a danificar aqui o microprocessador. Então o que nós fizemos também? Nós já colocamos aqui um fio soldado no pino de entrada, né, do circuito integrado de alimentação ali nos capacitores, e a outra ponta vai estar aqui no terra, né, no GND da placa principal. Então agora nós vamos ligar a fonte de bancada, né, ela está configurada ali para 0 volts, como vocês podem ver, aliás, está desligada, né, agora a gente vai ligar ela. Ligamos a fonte, ó. A gente deixa inicialmente em 0, né? Por quê? Porque nós vamos subindo aos poucos, né, essa tensão. E depois nós vamos utilizar a câmera térmica para ver se algo está esquentando. E aí já nos indicar, né, qual é o setor, o componente ali que está danificado. Tá certo? Então nós vamos aumentando aqui a tensão na fonte. Ó, aos poucos, né? Ó, já começa a ter um consumo, né? Vamos deixar assim, 2.4, né? E já está dando um consumo de 1.2 ampere. O que nós vamos utilizar agora? Nós vamos utilizar uma ferramenta que é a câmera térmica. Então vamos esperar ela ligar, ó. Vamos aproximar aqui do circuito, ó. A gente já percebe que de fato, né, nós temos ali, ó, batendo mais de 90, 100 graus ali naquele setor. Nós vamos agora analisar com calma aqui, né? Sem a câmera, só a câmera térmica aqui. E já voltamos para vocês indicando qual é o componente que está com essa temperatura elevada. Fizemos, pessoal, a análise junto com a câmera térmica. Nós já sabemos qual que é o componente ali que de fato está danificado. Mas se talvez você mesmo com a câmera, você ainda não conseguiu identificar qual é o componente exato que está esquentando, o que você pode fazer? Você pode jogar um pouco de álcool isopropílico, nós vamos fazer isso, ó, bem ali no setor que está esquentando. Então vou deixar uma quantidade aqui de álcool nesse setor. E nós vamos ligar a fonte de bancada. Tá certo? Vou ligar aqui e nós vamos procurar ver qual o componente que vai esquentar. Acabei de ligar. E a gente percebe que o componente da esquerda ali, ó, ele já começou a evaporar rapidamente o álcool isopropílico. Dá até de ver. Vou jogar mais um pouquinho de álcool. Ó. Só jogar, ele praticamente já seca o álcool isopropílico, o capacitor maior da esquerda. Então nós já identificamos aqui que esse capacitor da esquerda está danificado. Então nós vamos partir agora para a substituição dele. Vamos repor, né, o indutor de entrada, colocar novamente a bobina também, o indutor de saída, e voltar para a TV, né, para ver se de fato a gente teve êxito no reparo. Capacitor e bobina substituída, né, já recolocamos também ali o indutor no local de saída.
Antes de colocar, né, fizemos o teste entre a entrada e a saída ali do circuito integrado para ver se não havia alguma fuga, né, algum curto, mas estava ok. Aí a gente partiu pro teste, né. Vamos mostrar aqui agora para vocês, né, que esse circuito já foi restabelecido. Ó. Eu vou primeiro pegar aqui vou ligar a TV. Ó, já ligou os LEDs. Ó, tensão de entrada no circuito 13 volts. E na saída da bobina 1.1, que é a tensão que alimenta aí o nosso microprocessador. Então esse circuito aqui já restabeleceu o funcionamento. Bom, a gente mostrou agora ali para vocês que a TV ela já está funcionando, mas logo que a gente substituiu ali, né, aqueles componentes e restabeleceu a alimentação do microprocessador, ainda assim a TV ela não estava ligando da maneira correta, né? A gente botava ela na tomada, apertava para ligar, as tensões apareciam, porém só depois de uns 40 segundos que a TV inicializava, né? Que aí o barramento de LEDs era alimentado, a T-Con recebia 12 volts, né? Então, e também a gente percebeu que algumas funções, mesmo depois que ela apresentava imagem, ligava desses 40 segundos, algumas funções não estavam funcionando corretamente. Então a gente vai agora lá para o esquema elétrico dessa TV, mostrar para vocês o que a gente teve que fazer, né, além de reparar esse circuito de alimentação do microprocessador, quais etapas a gente precisou seguir para recuperar definitivamente essa TV. Bom, pessoal, então como a gente falou ali, né, anteriormente, nós resolvemos o problema daquele circuito, né, a tensão normalizou, mas a TV ainda estava apresentando aquelas intermitências, né? Então, o que a gente fez, né? Vamos passar para vocês passo a passo. O primeiro passo que a gente fez, pessoal, foi medir todas as tensões ali da placa. Então, o esquema elétrico, né? Eu estou mostrando para vocês uma visão geral aqui, ó. Ele traz todas as tensões de trabalho para a gente, né? 3.3, 3.3 standby, 5 volts, 1.5 das memórias, enfim. Então, esse circuito aqui, né? Essa página do esquema elétrico, traz as tensões para a gente. Então, basta a gente ir lá na placa, né? Nos pontos exatos e fazer os testes. Depois que a gente verificou que todas as tensões estavam ok, a gente partiu para verificar o circuito de reset, né? Ver se por algum motivo não estávamos tendo no momento exato, né, o reset. Por exemplo, né, vou aproximar um pouquinho para vocês aqui. Ó, esse aqui é um dos circuitinhos de reset da placa, ó, que utiliza o APX803L, muito comum em placas principais de TV, né, onde ele recebe uma amostra aí dos 13 volts. Se estiver ok, ele vai, né, gerar aqui o nosso reset, né, via resistor de pull-up, e aí vai lá para os circuitos à frente, né. E nós verificamos aqui que estava ok, né, que esse circuito ele estava funcionando. Depois disso, pessoal, a gente verificou também os cristais osciladores da placa, né, tanto do microprocessador quanto do microcontrolador. Essa placa possui um MICOM, né, um microcontrolador. Os cristais osciladores funcionando corretamente. A partir daí, a gente foi verificar, né, as linhas de comunicação. E foi onde a gente identificou, aqui na página 18 do esquema, vamos até lá, que nós temos aqui, ó, pessoal, protocolo de comunicação I2C, né? Vamos colocar aqui, ó, protocolo de comunicação I2C. E essa comunicação, né, é um protocolo de comunicação serial, onde nós temos um mestre, né, e nós temos os escravos, né, que são os outros circuitos integrados que vão conectado às linhas I2C. Então, quando o mestre solicita alguma informação via endereçamento, né, que cada escravo vai ter, ele vai passar nas linhas aqui data e clock, né, ele vai passar as informações para o mestre. Quais são algumas características, pessoal, dessas linhas, né, interface de comunicação em 2C? Uma das características é que elas necessitam de uma tensão via resistor de pull-up, né? Por quê? Porque a comunicação ela ocorre entre nível alto e baixo, né? Então aqui é o nosso GND, o 0, e ele precisa ter um nível de tensão para ir trocando os bits, né, as informações. E quem é que faz isso aqui nesse circuito, nessa placa principal? Nós temos aqui, ó, 3 linhas de data clock, né, setores, né, que alimentam circuitos diferentes, né, que comunicam com áreas diferentes da placa, né. Ela comunica, por exemplo, com o amplificador, com a memória EPROM aqui da placa, com o circuito da placa T-CON. A linha 2, né, com o tuner. A linha 3 aqui com o microcontrolador, né. Então, a gente percebe que cada
barramento aqui 2C, ele vai ter uma comunicação com certos circuitos integrados. E a gente partiu então para verificar primeiramente a amplitude, né, se de fato essas malhas tinham amplitude de 3.3 volts, visto que elas devem ter essa amplitude de tensão devido aos resistores de pull-up, né, que cada bloco aqui possui, tá bom? E a gente identificou que nesse barramento aqui, ó, o I2C SDA1, né, e o SCL1 também, eles não tinham 3.3, né? Nós encontramos numa dessas linhas aqui 480 milivolts e na outra um pouco mais de 2 volts, né? Vou até apagar aqui para não misturar tudo, pessoal. Então eram níveis de tensões baixíssimos, né? Uma com 2 volts e a outra com 480 milivolts. Então a gente partiu primeiro para verificar se os nossos resistores de pull-up não estavam com algum problema. Verificamos que estavam ok, né? Estavam funcionando corretamente. Então deveria ter 3.3 aqui nessas malhas. Se não estava tendo, é porque alguns dos circuitos integrados que vão ligados a essa linha de barramento estavam com algum problema na linha de comunicação. Então a gente partiu para verificar todos os circuitos integrados, né, que estavam interligados nessa malha. Bom, pessoal, então a gente identificou, né, todos os circuitos integrados que estavam ligados àquela linha de barramento, né, aquela comunicação serial. E a gente percebeu que um deles, né, que até lá o esquema nos mostrava, era o nosso CI amplificador de áudio, né, que nesse caso aqui, ó, é o NTP 7515, localizado na posição IC5600 na placa. Então o que nós fizemos, né? Aqui estão as linhas data e clock da comunicação I2C. E a gente percebe que havia resistores em série, né? Ou seja, isso facilitaria para a gente isolar o circuito e aí verificar, né, se a malha iria normalizar. Então o que nós fizemos? A gente removeu o AR5601. Removendo ele, a gente percebeu que as linhas de data e clock normalizaram, né, o seu valor de impedância, as tensões, né, as duas passaram a ter 3,3 volts, e aí a TV passou a ligar. Logicamente, né, não iria ter áudio, né, visto que a comunicação não estava acontecendo. E aí a gente partiu para a substituição. Fizemos a substituição então do circuito integrado, recolocamos aqui no lugar o AR5601, e aí sim, a TV passou a ligar, a ter áudio, funcionar corretamente da maneira que deveria, né? Funcionando todas as funções. Bom, pessoal, como vocês viram lá no esquema elétrico, né? Nós identificamos que a linha de comunicação I2C, ali, né? Que o microprocessador comunica com alguns componentes, ela estava com uma impedância, né, muito baixa, indicando que algum componente, né, dessa que estava conectado a essa malha estaria afetando, né, essa malha, a ponto dela não conseguir nem manter os 3.3 volts, que é a tensão dessa comunicação I2C. E então o que a gente deveria fazer, né? A gente partiu para isolar, né? A gente percebeu todos os componentes lá do esquema que estariam ligados a essa malha e procurou isolar esses componentes do circuito, até restituir, né, a resistência correta da malha e restabelecer a comunicação. Então o que nós fizemos, né? Nós viemos aqui, né, esse CI de áudio aqui, ó, ele participa dessa comunicação em 2C. Então nós isolamos eles tirando esse componente aqui, ó, esse bloquinho de resistores aqui, que é o AR5601. Ele fica posicionado aqui, ó, nós mostramos lá no esquema, né? Aí depois que nós tiramos eles, né, ou seja, isolamos a comunicação do CI de áudio, a resistência da linha I2C voltou ao normal. Inclusive ela passou a ter os 3.3 volts corretamente. Então identificamos, né, que esse CI de áudio estava afetando a comunicação, substituímos, e aí sim, depois de substituir ele e voltar, né, novamente os resistores ali para o local, restabelecemos a comunicação I2C e a TV passou a ligar corretamente no momento que a gente dava o start, as funções passaram a funcionar novamente, e aí agora sim está funcionando 100%. E a gente vai mostrar ela em funcionamento para vocês. Então, resumindo, pessoal, quais que eram os defeitos, né? Primeiro, bobina L2306 aberta, né? Aberta. O capacitor C2305 praticamente com curto, né?
E por último, o nosso IC 5600, que é aqui, né, o nosso NTP 7515, com um problema nas linhas de comunicação, né, nas linhas I2C. E aí, substituindo esses três componentes aqui, a gente conseguiu restituir o funcionamento da tela e da TV. Obrigado por você que ficou até aqui, até o final desse vídeo com a gente. A gente tira algumas lições valiosas, né, pessoal? O primeiro é a importância do conhecimento, né, principalmente no reparo de placas. Se a gente fosse substituir, por exemplo, essa placa principal, né, para o cliente, a gente ia deixar uma placa principal dessa em bom estado, com garantia, procedência, no mínimo por uns R$ 300. A tendência é que seja até mais. Aí levando em conta, pessoal, os gastos que a gente teria, né, de fazer o pedido, frete, a garantia que a gente dá ao cliente, no mínimo a gente iria cobrar 600 ou mais, pelo caso do alto custo que a placa teria para a gente. Mas fazendo reparo de placas, a gente, por exemplo, aqui não gastou com os componentes, né? A gente retirou de placas sucatas. Mas vamos supor que você gastasse ali com o CI de áudio, você gastaria uns 30, 40 reais e você iria conseguir recuperar uma placa. Então, o reparo de placas lhe permite ter um baixo investimento na recuperação delas e um alto lucro, né? Visto que você consegue cobrar um valor bem maior do que se você fosse substituir a placa, né? No sentido do lucro, né? Você cobra um valor menor do cliente, mas o seu lucro é ainda maior do que se você fosse substituir a placa. E a chance, né, da pessoa aceitar o seu reparo é muito maior, visto que vai ser um valor bem menor do que substituir por uma placa nova. Então, de fato, né, é um trabalho aí bem lucrativo para a gente. E a outra lição que a gente consegue tirar é a importância do esquema elétrico, né? Muitas vezes, às vezes a gente deixa de analisar um esquema elétrico ou de procurar se a disponibilidade dele, né, para a gente encontrar. Algumas vezes a gente encontra de forma gratuita, né? Outras vezes a gente precisa pagar, participar de alguns fóruns para ter acesso a esses esquemas elétricos. Mas quando há disponibilidade desse, eu sempre costumo dizer que é uma ferramenta de trabalho, utilize, né? Porque sem o esquema a gente iria chegar na solução. Mas com o esquema se tornou muito mais rápido, né? Porque nos dá os atalhos para a gente ir procurando os sinais, né, os setores com muito mais facilidade. Tá certo, pessoal? Fica essa sugestão para vocês. E caso, né, alguém desejar esse esquema elétrico, né, dessa TV, deixe nos comentários, coloque o seu e-mail que eu envio para você gratuitamente. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like se esse vídeo foi de ajuda. Se inscreva no nosso canal para você estar por dentro de mais vídeos, né, e muito conteúdo, novidades que vêm por aí. E comente, né? Talvez vídeos que você deseja ver aqui no canal, né, aparelhos que você gostaria de ver uma análise. Na medida do possível, vamos estar atendendo a todos. Valeu!